aqui na igreja. Em breve também na segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Eu quero chamar a atenção para esse versículo 3. Os discípulos pediram em particular, quando estava sentado com ele no Monte das Oliveiras: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda, e tem um e do fim dos tempos. Dois acontecimentos diferentes. A vinda de Jesus não é o fim dos tempos. E os discípulos diz Senhor, qual o sinal que será da sua vinda e do fim dos tempos? Entre a vinda de Jesus e o fim dos tempos tem muita coisa ainda. Mas a igreja precisa estar preparada para a vinda de Jesus, amém? Aleluia! Quantos quer estar preparado quando a trombeta soar? Aleluia! Aí o Senhor Jesus respondeu aqui no verso 4: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porque todas essas coisas são princípios de dores. Olha o que Jesus disse aqui. Tudo que o Senhor Jesus disse está acontecendo. Rumores de guerras, terremotos, fome e pestes. E aí ele diz, tudo isso precisa acontecer, mas não é o fim. São princípios de dores, ou seja, princípio de dores aqui é quando uma mulher está para ter um bebê, então começam as contrações. As dores vêm um dia, 2 dias, de repente ela passa a vir de 6 em 6 horas, de repente ela passa a vir de 3 em 3 horas, de repente passa de hora em hora, de repente de 10 em 10 minutos, as contrações. Jesus diz que o princípio de dores é esse, o começo das dores para o parto. Ficais atento, porque quando essas coisas começarem a acontecer constantemente, são os princípios de dores, e os princípios de dores vão diminuindo o seu espaço, até que a situação fica muito difícil. Então, Jesus explicando aqui, e nós estamos passando pelos princípios de dores. Quantos creem que está acontecendo a palavra de Deus? Está cumprindo a palavra. E o povo de Deus fica atento, porque Jesus disse, quando vocês verem essas coisas acontecendo, é necessário, porque são os princípios de dores. Porém, são esses tipos de dores que terá que acontecer. E aí ele fala, vocês serão entregues, maltratados, e os matarão, vocês serão odiados. Mas o interessante nós entendemos aqui, que Jesus virá, e depois teremos um outro evento, que é o final. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor. João capítulo 5, João capítulo 5,
Evangelho de João, capítulo 5. A partir do verso 25. Aleluia. Verso 25. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. No verso 28, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos aqueles que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão. Verso 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Também dois eventos aqui diferentes. Jesus disse, não fique maravilhado disso, porque vem a hora em que os mortos vão ouvir a voz do Filho do homem, e eles sairão. Uns sairão para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição da condenação, ou ressurreição do juízo. Para que isso fique mais claro, abre lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Quando se encontraram, fala amém. Ele diz aqui, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo nenhum precederemos os que dormem. O verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia! Querido, nós vemos lá João escrevendo, chegar a hora em que os mortos que estão no sepulcro vão ouvir a voz do Senhor, e eles sairão, e uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para o juízo. Dois eventos. Paulo escreve aos Tessalônicos aqui, dizendo, olha, quando a trombeta soar, os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Quanto sonha ver isso acontecendo, a trombeta tocando e o Senhor chamando, os mortos ressuscitando, e a Bíblia diz que nós também seremos transformados, porque aquilo que é corrupção se revestirá da incorruptibilidade. Então nós subiremos para encontrar Jesus nos ares. Aleluia! Mas a Bíblia diz aqui que só vai ressuscitar aqueles que morreram em
Cristo. Os outros que não morreram em Cristo não ressuscitarão. A ressurreição será em duas etapas. Aqui, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, os que estiverem vivos vai esperar os mortos ressuscitarem. Aqueles que morreram em Cristo, então depois os que estiverem vivos serão transformados, meu irmão. Tudo aquilo que se corrompe em nós vai ser transformado. Jesus vai mudar, vai te dar um corpo de glória, como o corpo dele recebeu de glória. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, com seu corpo de glória, ele atravessou paredes, mas também comeu com os discípulos. E outra coisa, ele flutuou, porque o que era da terra havia sido tirado, e ele então subiu aos céus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui na terra porque nós somos terrenos, mas o dia que recebemos o corpo de glória, aquilo que é da terra ficará na terra, e nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que morreram em Cristo, não fica triste por eles, porque eles ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados. Então Jesus virá, querido, olha, a primeira vinda de Jesus, ele virá nas nuvens do céu, e nós então subiremos para encontrar com ele nos ares. Assim como a ressurreição será em duas etapas, a vinda de Jesus e o Filho do mundo também são duas coisas. Jesus virá também a primeira vez, olha, ele virá em duas etapas também. Uma vez a igreja subirá para encontrar com ele nos ares. Amém? Glória a Deus. Nós subiremos para encontrar com ele nos ares. Eu quero que você abra, por favor, Zacarias, capítulo 14, o livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 14, é o último capítulo do livro de Zacarias. Amém? Zacarias capítulo 14. Vamos entender isso aqui. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como costumava lutar no passado. Agora no verso 4, bem atenção nesse 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, que está em frente a Jerusalém para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Zacarias profetiza a vinda de Jesus, a vinda que ele vem pisar no monte das oliveiras. Olha o que Zacarias disse: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, em frente a Jerusalém. Nós vemos aqui Paulo escrevendo a Tessalonicenses, dizendo que quando a trombeta soar e Jesus virá nas nuvens, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados para encontrar com Jesus nos ares. Não é essa vinda, não é esse dia do Senhor que Zacarias estava profetizando. Ele estava profetizando quando Jesus virá, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, e aí sim é o grande dia do Senhor. E ainda não é o juízo final. Ainda não é o dia do juízo final. Queridos, nós estamos preocupados com a guerra. O mundo inteiro está preocupado com a guerra. É a terceira guerra mundial,
É o fim do mundo? Será que o mundo acaba com uma bomba nuclear? É isso que as pessoas estão perguntando. Porque a Rússia tem bombas que têm capacidade para destruir muita coisa. Mas presta atenção, querido. A palavra de Deus não falha. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, sem que tudo venha a se cumprir. Amém? Não tenha medo. Aqueles que estão em Cristo estão seguros. Eu quero adiantar uma coisa. Na última página do Apocalipse, está dizendo que o povo de Deus será vencedor. Porque Cristo venceu. Não tenha medo. Pode acontecer o que aconteceu, que a Bíblia diz: se você habitar no esconderijo do Altíssimo, 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Glória a Deus. Confia no seu Deus, confia no Senhor. Não tenha medo. Use essa situação para adiantar as coisas. Se achegue a Deus, busque mais a Ele, ore mais, leia a palavra, pregue a palavra, cumpra o ID de Jesus, de levar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulo a todas as nações. Cumpre a palavra do Senhor. Eu quero abrir 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Olha a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Vocês lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Verso 6. Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo mais uma vez escreve aos irmãos de Tessalônica dizendo: vocês não podem ser enganados. O dia do Senhor, estão dizendo que o dia do Senhor já chegou, que é hoje. Não vai acontecer enquanto ele não virá, enquanto não acontecerá apostasia. Irmãos, apostasia não é as pessoas que não creem em Jesus, são as pessoas que já conheceu Jesus e deixam de crer. Apostatar da fé é negar a fé, é parar de crer, e nós estamos vendo isso acontecer muito. Tem pessoas dizendo: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais, eu não quero mais ir na igreja, lá só tem gente estranha, ruim. Eu quero dar uma notícia para essas pessoas: quem não ama a igreja não vai para o céu, porque lá só tem crente, lá só vai ter crente, amém?
Lá no céu só vai ter aquele que crê. Se você não ama a igreja que tem 50 pessoas, que tem 100 pessoas, e você não consegue conviver, como que você vai conviver com bilhões de crentes no céu? Não nega a sua fé. Não perca a sua fé. Não deixe acontecer a apostasia, que é você parar de crer em Deus. Negar a sua fé, afastar da igreja, afastar de Deus, por desculpas. O mundo está semeando isso, apostasia. Junta a filosofia, junta tanta coisa na mente da pessoa para ele perder a fé. Apostar a fé é alguém que um dia creu e depois perdeu a sua fé. Jesus disse, Paulo fala aqui aos irmãos, não, isso não vai acontecer enquanto não houver apostasia. Alguém conhece alguém que um dia creu aí, agora já não crê mais? Oh Jesus, o que nós vemos de pessoas que um dia foram fervorosos, foram cheios de Deus, e hoje diz, não, isso não acontece, isso não é real, não acredito mais. Isso chama apostasia. Aí ele fala, e que também seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. E a Bíblia diz aqui, ele já está na terra, já está operando, mas ele não pode assumir um controle. Porque tem alguém na terra que o detém, e esse alguém se chama Igreja do Senhor Jesus. Amém? Essa pergunta, pastor, por que o anticristo não dominou ainda? Ou será que ele vai dominar enquanto a igreja estiver aqui? Não. Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O anticristo não prevalecerá contra a igreja. Porque o texto diz aqui, ó. Olha o verso 7. O mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que eu agora o detém. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo subirá com ela. Então o inimigo será revelado. Findará o tempo da graça. Quem não creu em Jesus para ser salvo pela graça, agora viverá sem os crentes, sem os salvos aqui na terra, e sem a oportunidade de ser salvo simplesmente pela graça do Senhor. Queridos, por isso nós estamos aqui hoje. A igreja está pregando o evangelho, para que a graça de Deus te alcance, para que a longanimidade de Deus te alcance. Você que ainda não decidiu por Jesus, você que ainda não tem uma aliança com Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está te esperando. Jesus está te esperando. Ele está dizendo aí, ó, oi, sou eu, estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Se você me ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Mas passado esse tempo, quando Jesus levar a igreja, aí, queridos, não haverá mais a salvação pela graça. Porque hoje nós somos salvos pela graça através da fé. Não vem das obras, para que ninguém se gloria. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é pelo que você crê. E é pela graça em Jesus. Amém? Aleluia. E quando a igreja subir, então o iníquo vai se revelar. Daniel capítulo 9. Eu vou resumir aqui, tá, queridos? Que são 20 horas e 30 minutos. Daniel capítulo 9. Eu quero ler o verso 26. Profeta Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 9, verso 26. Eu vou ler, vou resumir aqui. Depois, se vocês quiserem ler esses textos em casa, todo o contexto. Olha o que o profeta Daniel escreveu. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Queridos, aqui são 62 semanas de anos, tá? Olha aqui o que ele diz.
o ungido será morto. Ele estava falando da época que ele escreveu até a morte de Jesus. Daniel também não escreveu o tempo da graça. O tempo da graça Daniel ocultou. Esse tempo da morte de Jesus, até hoje Daniel não escreveu sobre ele. Mas Daniel escreve aqui dizendo aqui, olha só o que ele fala. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerras. E desolações já foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aqui Daniel já começa a falar então que o príncipe que virá não é o Cristo, é o anticristo. Aquele que quer assentar no trono, dizendo que ele mesmo é o Senhor. Por um período ele diz que uma semana, ele fará aliança por um período de uma semana, mas aqui está falando uma semana para Daniel, são 7 anos. Por 3 anos e meio, ele vai cumprir a aliança. Quando chegar a metade da semana, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. Então ele vai começar a destruir Jerusalém e começar a fazer guerra, porque ele vai descumprir o acordo. Presta atenção, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo se levantará e ele será um governo que começará com uma aliança de paz. E durante 3 anos e meio ele cumprirá essa aliança de paz, mas na metade dos 7 anos ele quebrará o acordo, principalmente com Israel. Então ele começará, aí sim é o período de grande sofrimento, e o que a Bíblia diz em grande tribulação. Se você pensa que tribulação nos dias de hoje, não. Tribulação é quando a igreja não estiver na terra, quando o Espírito Santo não estiver na terra, e aí quando o anticristo estiver dominando. Aí quando cumpre aquela palavra, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Ninguém poderá comprar ou vender se não aceitar o adorá-lo, se não aceitar a marca nas suas mãos ou na testa. Querido, e quando Jesus virá a segunda vez? Quando completar os 7 anos, Jesus então virá com seus santos, e aí colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém? Mas nesse intervalo aqui, a igreja vai subir, e a tribulação começará aqui, o domínio do anticristo na terra. E o que vai acontecer nos ares? O tribunal de Cristo, aonde os santos, os salvos, serão galardoados, cada um segundo aquilo que fizeram. Se você é um crente e não fez obra no reino de Deus, não tem problema, será salvo, mas não terá galardão. Os galardões serão distribuídos para os salvos nos céus. Mas quando Jerusalém, no final dos 7 anos do governo do anticristo, estivesse sitiada e Jerusalém estivesse sendo destruída, Jesus virá e vai lutar contra o anticristo e o destruirá. E mais uma, Jesus implantará, presta atenção, Jesus implantará um reino na terra a partir de Jerusalém, e ele reinará com os seus santos durante 1000 anos. Tem gente que não crê, tem gente que não entende, nunca ouviu, não sabe. Mas olha, estamos dizendo isso. Quando Jesus vier, destruir o anticristo, e ele então colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e estabelecerá um reino durante 1000 anos na terra com todos os seus santos. Amém? Glória a Deus. Ele virá reinar aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus vai reinar aqui, queridos.
E aqueles que foram arrebatados, que receberam um corpo de glória, já não morrerá mais, já não ficará mais doente, já não passará mais, já não mais pecará, porque já são transformados. O pecado já não terá mais domínio sobre aqueles que já foram transformados. Durante 1000 anos, o Senhor Jesus governará. E os apóstolos e os santos que vierem com Ele estarão participando desse governo. E você que vai ser arrebatado com Jesus, também vai participar do governo de Jesus durante 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Passados 1000 anos, a Bíblia diz, eu quero finalizar, Apocalipse capítulo 20. Já passei muito do horário, mas Apocalipse capítulo 20, eu quero, para falar sem resumir, teria que ser um seminário aqui de uns 3 dias para a gente estar falando desse assunto, mas é bem resumido. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, eu vou finalizar com esse texto. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3, lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu vi também tronos, e nesse sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entenda isso. Antes de uma eternidade no céu, Jesus vai governar na terra por 1000 anos. Aleluia! Glória a Deus! Eu levei muito tempo para entender isso. Mas por que o povo vai para o céu e depois vem para a terra? É porque Jesus vai governar com um governo de justiça. É o que nós cantamos aqui. Nós estamos clamando para que venha o teu reino e o reino de justiça. Ah, pastor, mas o reino de Deus é a igreja. Ainda tem o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. E aqueles que são dele governará com ele. Amém? Olha aqui no verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Lembra que os primeiros que ressuscitarão para a vida eterna e os outros ressuscitarão para o juízo? Enquanto não passarem os 1000 anos, os mortos que não estão em Cristo vai ficar na sepultura. Mas e quando passar o milênio, o governo de Jesus, então eles vão ressuscitar para o dia do juízo final, para serem julgados e cada um receber segundo as suas obras. Olha o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terão poder sobre ele. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que a Bíblia diz? Que vocês, igreja do Senhor Jesus, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinará com ele por 1000 anos. Aleluia! Não pergunte qual a posição que você vai ter no reino de Cristo. Tiago e João conversando com a sua mãe, e a mãe chegou e disse: Senhor, no teu reino você pode permitir que o meu filho sente à tua direita e o outro à tua esquerda? Aí Jesus disse:
Não compete a mim assentar-me à direita ou à esquerda, porque esse lugar está preparado pelo meu Pai. Não sei qual é a posição que eu estarei, que você vai estar, mas Deus já preparou um lugar no reino de Cristo para mim, para você. E Ele disse que nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e governaremos com Ele 1000 anos. Aleluia! Glória a Deus! Então Satanás, após completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam pela superfície da terra e cercaram o campamento dos santos e a cidade amada que é Jerusalém. Porém desceu fogo dos céus e os consumiu. E o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos vão estar se preparando para receber a vinda de Jesus? Ser arrebatado e encontrar com Ele nos ares. Passar pelo tribunal de Cristo, onde receberemos o galardão. E depois viemos aqui para reinar com Ele durante 1000 anos. Depois do reinado milenar de Jesus, o Senhor Jesus então destruirá Satanás para sempre e lançará no lago de fogo. Então nós teremos uma eternidade com Ele. Aleluia! Aí a Bíblia diz, cumpre o que diz, dizendo, aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Fica de pé, por favor. Desculpe pelo horário aí. Aleluia. Mas sempre quando eu saio daqui da igreja e passo em frente a outras, o culto ainda está longe de terminar. Eu saio daqui muitas vezes às 9 horas e passo em frente a algumas igrejas, ainda estão na mensagem, no meio da mensagem. Mas nós estamos tendo cuidado de terminar antes das 9 horas. Amém? Glória a Deus. Queridos, busque ao Senhor Jesus. Se separe para Ele. O Espírito de Deus está preparando a noiva. E Jesus está vindo para buscar a sua noiva. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Está vindo para arrebatar a sua igreja. Para levar um povo para os céus. E ali entregará o galardão. Ele diz, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Aleluia. Eu não sei quantas pedras, mas Jesus sabe a coroa que Ele tem para você e quantas pedras Ele tem. Cada vida, cada alma que você ganhou para Jesus será uma pedra na sua coroa. Cada vez que você obedeceu, cada vez que você cumpriu a tua vontade, será uma pedra na sua coroa, será um galardão. Cada vez que você cumprir o ídolo de Jesus, será um galardão que você terá nos céus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Cumpre a palavra do Senhor. Cumpre o chamado de Deus. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. E a igreja vai subir. A igreja vai estar com Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha o teu reino de justiça e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino
governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Aleluia. Levanta as suas mãos, fala comigo, fala: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia. Passa a sonhar com esse reino de justiça, onde Jesus é o rei, onde Ele é o Senhor. Passa a sonhar e todos os dias clame: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, busque ao Senhor rápido. Deus tem pressa, Jesus tem pressa, e o Espírito Santo está nos chamando, está queimando em nós. Clame pelo reino de Deus, clame pelo reino de justiça. Nós não pararemos de clamar até que o seu reino venha. Aleluia, 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 aleluia. Querido Deus, Pai, venha o teu reino. A nossa oração nessa noite: venha o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra será pregada, a tua palavra será ministrada, mas quem vai convencer é o teu Espírito. Acorde as pessoas, Senhor, queima os corações. E venha o teu reino sobre a terra, e venha o teu reino sobre nós, o reino de justiça. Já abençoa o teu povo, a sua igreja. Prepare a sua noiva para o dia do casamento, para o dia do encontro. Prepara a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. Que o Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. Que você tenha uma semana maravilhosamente abençoada, no nome de Jesus. Amém.